gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu vou estar falando mais baixinho, não só porque o assunto é mais sério, mas também porque já é mais de 11 da noite e daí eu não posso, né? Eu tenho vizinhos. Então vamos lá, gente. Aqui nesse vídeo eu vou estar falando em português para vocês, traduzindo os principais momentos da Conferência Internacional da Síndrome de Wolfram realizada na Washington University School of Medicine em St. Louis, Missouri. Então, a Conferência Internacional da Síndrome de Wolfram, realizada na Universidade de Washington, em St. Louis, no caso, na cidade de St. Louis, no estado de Missouri, nos Estados Unidos, no último dia 17 de julho, tá, gente? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês as principais falas dos médicos e pesquisadores, como o Dr. Fumihiko Kurano, como o Dr. Barré. Então, vai estar bem importante, tá bom? Então, vamos lá? Vamos lá. Vou botar play aqui e vai estar aparecendo aqui na telinha para vocês, tá bom? Hello, and welcome to the 2021 Wolfram Syndrome Family Conference at Washington University School of Medicine in St. Louis, Missouri, in the United States. My name is Samantha Rank, and I'm the coordinator of the Wolfram Syndrome Research Clinic and the moderator for today's conference. Before I introduce our first speaker, I'd like to share a few reminders. Bom, gente, aqui quem tá falando é a Samantha Rank. Ela é coordenadora da pesquisa clínica na Washington University, tá? Sobre a síndrome de Wolfram. Aí ela tá falando aqui que ela, antes de começar a conferência, ela gostaria de compartilhar algumas lembranças para vocês. Daí ela fala que qualquer dúvida em tecnologia vai ter uma pessoa para como é que eu posso falar? Para disponível para ajudar, caso tu tenha alguma dúvida. E aí aqui, gente, vai estar aparecendo aqui na tela para vocês, tem ali o cronograma da conferência e os pesquisadores, os médicos que vão falar, né? E aí, por último, ali eles vão abrir uma sala de perguntas e respostas, tá? Lembrando, gente, que a conferência, ela durou 3 horas, tá? Com um intervalo de 20 minutos, se eu não me engano. Não vou mostrar, obviamente, tudo aqui para vocês, mas eu vou mostrar aqui para vocês os principais momentos, tá bom? Então, gente, aqui quem tá falando é a doutora Tamara Hershey. Ela faz parte da equipe de pesquisa clínica da síndrome de Wolfram na Washington University desde 2010. E aí aqui ela está mostrando basicamente uma linha do tempo. Quem começou os estudos na WashU foi o Dr. Alan Permut, que faleceu em 2012. Os meus pais conheceram ele no ano de 2012. Ele já estava muito doente. Quem era o handman, quem era o braço direito dele era o Dr. John, eles eram muito envolvidos nisso. E aí aqui ela faz uma linha do tempo. Em 2010 foi criado o primeiro registro de pesquisa clínica para Wolfram, né, onde os pacientes foram registrados para possíveis tratamentos experimentais que poderiam vir mais adiante. Tá, então vocês podem ver ali na tela que ela mostra isso. E vamos seguir aqui, gente. Depois ela fala o que o Dr. Permut descobriu da Wolfram. Depois o Dr. Permut veio a falecer e aí quem assumiu o doutor, a bancada do Dr. Permut, como é que eu posso falar? Ali o lugar do Dr. Permut foi o Dr. Fumihiko Kurano, que está aí até hoje, né? E está à frente aí do estudo clínico do dantrolene, ele também vai falar mais para frente. Mas por enquanto é basicamente isso. Eu acho que isso não é o nosso foco principal, essa linha do tempo aí sobre a síndrome de Wolfram, tá? Vamos seguir. Gente, aqui a doutora Tamara, eu vou chamar de doutora Hershey, que é o sobrenome dela. Ela falou aqui sobre um estudo que o Dr. Permut começou, né? De rastreamento da neurodegeneração em pacientes com síndrome de Wolfram, porque eles entendiam que a neurodegeneração, os sintomas neuronais ocasionados pela síndrome de Wolfram não eram bem compreendidos até então. Então, esse foi o primeiro estudo, tá aqui na tela para vocês verem ali. Porque, assim, gente, o que ela falou que era muito importante antes deles começarem a testar uma droga para um tratamento experimental da síndrome de Wolfram, eles tinham que entender os sintomas, como é que aconteciam os sintomas,
como eles se desenvolviam, para daí eles... Primeiro, porque não adianta tu ter a solução, mas tu não entender o que tu tá solucionando. Tu tem que saber o que tu precisa solucionar para daí achar a solução. Então, era basicamente isso. Eles precisavam ter mais estudos a respeito da síndrome de Wolfram para daí eles começarem um estudo com uma droga nova, né? Então, gente, uma coisa muito... Eu tô olhando para baixo porque eu vou olhando aqui no iPad, tá? Eu tô olhando a conferência aqui no iPad. Mas a doutora Tamara, ela falou que durante esses anos de estudos anuais que eles faziam uma vez por ano, um estudo anual com um grupo de pacientes para poder coletar dados, saber como é que a síndrome se desenvolve, que isso acontece desde 2010. E aí, durante esse tempo, foram surgindo muitos outros estudos clínicos, como o Dantrolene, do Dr. Fumihiko Urano, como o Valproate da Europa, do Dr. Barré. E aí, foi muito importante esses anos de coleta de dados dos pacientes, de fazer uma vez por ano esses exames nos pacientes, para ver todas as características da síndrome. Isso ajudou muito nesses estudos clínicos, porque daí eles tinham dados sobre os pacientes, eles tinham bastante informação sobre a Wolfram, e tudo isso ajudou no processo desses estudos clínicos aí que acontecem na Europa, nos Estados Unidos. Então isso é bem importante, sabe? Porque muitas vezes as pessoas pensam, tá, mas eles só estão indo lá para fazer exames, eles não estão indo lá para tomar um medicamento experimental, alguma coisa. Mas isso é de extrema importância, gente. Então, por isso que eles incentivam muito os pacientes a viajarem, eles pagam passagem, acomodação lá em St. Louis, porque isso é um incentivo das pessoas viajarem e irem até lá para participar desse estudo de coleta de dados, para que eles possam entender melhor sobre a Wolfram e daí, a partir dessas características, eles possam desenvolver estudos clínicos e medicamentos para a Wolfram. Aqui ela falou que no ano de 2019 teve o maior estudo clínico da Wolfram até então, desde 2010 foi o maior. Depois, em 2020, aconteceu a pandemia e aí eles tornaram isso online. Só que, infelizmente, no online não dá para fazer os exames que eles consideram mais importantes. Tô falando isso para falar para vocês quais exames que são para vocês levarem como exemplo, né, para vocês que têm Wolfram, para os filhos de vocês fazerem esses exames, que é o MRI, que é a ressonância magnética, né? Não sei se é crânio que se fala, o cérebro, gente, não sei, mas é a ressonância magnética da cabeça e os exames dos olhos. Esses dois exames são extremamente importantes e tem que ser feito regularmente, tá, gente? Mas aí, em 2020, eles fizeram só esses testes online e não puderam fazer esses dois principais exames, para não botar os pacientes em risco de viajar, de largos, grandes grupos e tal. Aí agora, gente, no ano de 2021, que eles estão fazendo durante o ano com, tipo, grupos pequenos de pacientes. Então, os pacientes viajam, mas são grupos pequenos, não é aquela coisa do The Clinics que eu estive presente lá em 2019, que foi o maior estudo clínico da Wolfram, né, que contou com muitos pacientes, incluindo eu, e lá era um grupo de 70 pessoas juntas, né, reunidas. Então, que hoje em dia, por conta da pandemia, não dá para fazer. Então, hoje eles estão fazendo espaçadamente durante o ano em grupos pequenos. Because it will help determine what patients qualify for certain clinical trials as well. Então, gente, como vocês podem ver aí na tela, quem tá falando é a Pat Gibelisco. Ela é um dos membros da The Snow Foundation. Ela veio representar a The Snow Foundation porque, como ela falou, a Stephanie não pôde estar. A Stephanie estava num car show, num show de carros, que com esse show de carros eles estavam arrecadando fundos para a associação. Então ela não pôde estar, a Pat tá ali representando, e o que ela tá falando é que, mesmo nesse tempo de pandemia, a The Snow Foundation está trabalhando muito
principalmente no registro de pacientes. Eles estão registrando o maior número de pacientes ao redor do mundo, né, para poder fazer pesquisa com esses pacientes. Eles fazem perguntas, pedem exames para esses pacientes registrados. Quem quiser fazer esse registro, vocês podem ir no site da The Snow Foundation e lá vocês encontram uma página para vocês poderem se registrarem. Isso é muito importante para que eles tenham mais informações sobre a Wolfram, né? E isso vai ajudar a ver qual paciente que se qualifica para qual estudo, né? Esse paciente se qualifica melhor para o estudo do Dr. Barré, esse paciente se qualifica melhor para o estudo do Dr. Fume. Então, isso é bem importante, esse registro de pacientes. Vamos continuar, gente. Facilitate international cooperation for the purpose of the legal sharing of data and health advancement. I do want to give a huge shout out to Dr. Sarah Gladstone. She's a mother. É bom que o negócio carrega, né, gente? Mas estamos aqui. Por isso que eu tô demorando dias pra fazer esse vídeo, gente, porque são 3 horas e demora muito pra carregar, e aí às vezes eu pauso, e aí eu vou começar de novo, e aí não começa, e aí tranca. Nossa, uma função, mas tudo bem. Gente, a Pat também falou sobre o Global Support, Wolfram Global Support Group no Facebook, que ela vem trabalhando aí há mais de 20 anos. E ela falou que tem muitos pacientes ao redor do mundo, de outros países, mas a grande maioria dos Estados Unidos. O que eu tô falando isso, gente, para vocês que estão assistindo, brasileiros que têm síndrome de Wolfram ou familiares. Eu acho muito importante vocês pedirem a permissão para poder participar desse grupo. Vocês podem falar diretamente comigo, eu passo para a Pat e a Pat admite vocês no grupo, tá? Então acho que isso é bem importante para trocar experiências, para entender em cada local o que está acontecendo, que pesquisa que está acontecendo, para entender o avanço da doença com outros pacientes, em outros pacientes. Então acho que isso é bem importante, principalmente para trocar experiências, sabe? Qualquer dúvida que vocês tenham de medicamento, de sintomas, vocês podem perguntar no grupo. Tem ali uma movimentação diária no grupo, então acho que é bem importante vocês fazerem parte. We now have over 300 members spanning over 39 different countries. Então, gente, como começou a crescer essas pesquisas da Wolfram ao redor do mundo e tudo mais, eles sentiram a necessidade de unir todos os pacientes, os familiares da Wolfram, por isso eles criaram esse grupo, que hoje consta com mais de 300 membros em mais de 39 países, gente, em 39 países ao redor do mundo. Então, olha a importância desse grupo, um grupo que se tornou um grupo mundial, um grupo global e muito grande, né? Um grupo do Facebook, para unir aí essas famílias. Então, é muito importante que vocês façam parte deles também, tá bom? No caso do grupo. Ai, gente, eu tô assim, ó, meu Deus do céu, porque é português, é inglês, eu misturo, gente, desculpa, mas eu espero que vocês estejam entendendo bem o que eu tô querendo passar pra vocês. Ai, gente, eu já fiquei aqui emocionada com o discurso da Pat, mas o que ela falou é que a The Snow Foundation tem 10 anos, né? Foi fundada 10 anos atrás, e durante esses 10 anos a The Snow Foundation vem trabalhando para poder arrecadar fundos para as pesquisas médicas, para poder unir os pacientes, dar suporte às famílias. É um trabalho muito, muito intenso, gente. Eu acompanho de perto o trabalho da Stephanie e realmente é um trabalho incrível, assim, que não só a Stephanie, mas que a Stephanie tá na frente aí de tudo isso, mas todas as pessoas que estão aí por trás. A Pat falou que ela espera que o grupo continue crescendo cada vez mais, o grupo da Wolfram, pra gente poder, como ela falou, trocar experiências. E ela falou que só a gente se entende, que só ali os pacientes, os pais dos pacientes entendem um ao outro,
e é muito importante poder trocar experiência e dar esse suporte aí. Ela falou obrigada por todas as pessoas que doaram, que ajudaram nesses 10 anos da The Snow Foundation, e ela falou duas coisas bem interessantes, gente. Uma delas é que se vocês quiserem fazer campanhas online para arrecadar fundos, para ajudar a fundação pelo Facebook, vocês podem fazer também, isso é muito legal. Depois deem uma pesquisada sobre isso, se vocês quiserem falar com a Stephanie também, eu posso passar o contato dela. E se vocês quiserem se vocês quiserem fazer o seu próprio fundraiser, desculpa, eu não sei a palavra host, gente, mas estar à frente aí do seu próprio fundraiser, seu próprio evento de arrecadação de fundos, como eu fiz lá em 2018 em Los Angeles. Eu fui a host de um evento de arrecadação de fundos que todo o dinheiro arrecadado foi para The Snow Foundation. Então, se vocês quiserem fazer seus eventos também, isso é muito legal. Então, podem ir até a Stephanie e conversar com ela sobre isso, tá? Isso é bem legal, assim, gente, porque é que nem pra Associação Brasileira da Síndrome de Wolfram. Não é só eu, não é só a Stephanie, não é só a Pat que estamos trabalhando para arrecadar fundos. São todos nós. Todo mundo da família da Wolfram tem que trabalhar, tem que compartilhar, tem que pedir doação, tem que ajudar, sabe? Porque juntos a gente é mais forte. Então isso é muito importante. No evento que eu fui a host lá em Los Angeles, a gente conseguiu arrecadar mais de $30 mil para a The Snow Foundation. Então foi muito importante e graças aí à vontade de pacientes e familiares, a gente pode aí arrecadar cada vez mais. Então, por favor, gente, ajudem, tá? Isso é extremamente importante. Vocês têm um papel extremamente importante nessa história da Wolfram, tá? Então, é isso que eu acho importante falar pra vocês. Vamos continuar. Gente, aqui o Dr. Alan Permut, ele mostrou aqui uma história do tempo, aqui uma linha do tempo sobre a síndrome de Wolfram, mas eu só vou falar os principais fatos, porque senão a gente vai ficar aqui para sempre. No ano de 1938, foi identificada a primeira família com síndrome de Wolfram pelo Dr. Wolfram no estudo chamado Mayo Clinic, tá? Em 1938, depois, 60 anos depois, em 1998, pelo Dr. Alan Permut, aquele da WashU, que eu falei anteriormente para vocês, ele identificou o gene da Wolfram, o gene WFS1, então demorou 60 anos, gente. Depois, tudo foi se desenvolvendo muito rápido, gente, muito rapidamente. Aí, no ano de 2005, gente, foi identificado os mecanismos de estresse do retículo endoplasmático das células. Depois, gente, deixa eu ver aqui os mecanismos. Depois no ano de no ano de 2013 foi identificado o alvo da droga para síndrome de Wolfram. Depois eu entendi que foi reconhecido, tá, gente, pelo FDA e esse DEMA e ODD, que devem ser órgãos que nem... São órgãos que nem a Anvisa aqui do Brasil, mas o FDA, por exemplo, é dos Estados Unidos. Eles identificaram aí, designaram a síndrome de Wolfram. Depois, ali, em 2017, é que se iniciou o primeiro estudo experimental em humanos. Porque primeiro o estudo experimental começa em ratos ou em... como é que se diz? Em células, eles pegam células e desenvolvem medicamento, ou em ratos também, porque antes de eles começarem a dar esse medicamento para os pacientes, seja um medicamento experimental, eles precisam passar por outras etapas, eles precisam estudar para ver se esse medicamento funciona em ratos ou em modos de células. E aí, depois, no ano de 2017, foi quando eles iniciaram o estudo experimental em pacientes com síndrome de Wolfram, que no caso foi o Valproate e o Dantrolene, né? Eu tomei o Dantrolene e comecei a tomar em junho de 2017. Gente, aqui o Dr. Barré fala do estudo experimental que ele propõe para Wolfram, que é do Valproate Sodium, que é
valproate sódio, né, um medicamento. Esse medicamento, gente, ele é usado como tratamento, como um anticonvulsivo. Ou seja, ele é licenciado, ele é autorizado como um tratamento para epilepsia e bipolaridade. Em pacientes com síndrome de Wolfram, gente, o Dr. Barré notou que ele reduz a apoptose, que eu não sei o que é, gente, desculpa, eu não sei o que é apoptose. Ele altera o ciclo cinético das células, gente, que eu também não sei o que é, mas dei uma pesquisada. Ele altera o ciclo cinético das células em pacientes com síndrome de Wolfram. E ele também aumenta a expressão da proteína wolframina, que é muito importante também. Além de ele ser autorizado para uso em crianças. Que mais? Ele também é licenciado para uso em crianças. Isso é bem importante, gente. Ele tem partículas pequenas, ou seja, ele consegue ultrapassar as barreiras do sangue no cérebro, ou seja, ele tem maiores efeitos como um neuroprotetor. Ele atua melhor no cérebro do que, por exemplo, o dantrolene. O dantrolene ele tem partículas maiores que ele não consegue atravessar a barreira do sangue no cérebro, então ele não atua tanto no cérebro quanto o valproate, que ele tem partículas pequenas e ele consegue cruzar essas barreiras. Então isso é muito importante, gente. Isso que é bem importante também. Ele não tem... ele foi bem estabilizado nos efeitos colaterais. Ou seja, não tem tantos efeitos colaterais. Isso é muito importante, porque muitas vezes eles podem achar medicamentos que não agem bem no cérebro, que são com partículas muito grandes, que não são autorizados para uso em crianças, medicamentos que têm grandes efeitos colaterais, que daí tu trata uma coisa e acaba piorando outra. Então, assim, as características do valproate são bem boas para uso como tratamento experimental para síndrome de Wolfram. Então, isso é bem importante.